Me chamou a atenção um comentário agora lá que diz que a Rússia não está usando tudo que ela tem ainda. Eu concordo totalmente. A Rússia tem muito material que a gente viu sendo enviado ali para a Bielorrússia, mas que a gente não viu no campo de batalha, ou que a gente não viu nem as fotos desse material destruído depois de campanhas. Eu citaria, por exemplo, aquele blindado de apoio a tanques de batalha que eles chamam de Terminator, né? Que é um blindado que ele foi elaborado pela Rússia para você combater infantaria em terrenos urbanos. Ou seja, ele tem, acho que uma das grandes dificuldades do blindado quando ele está combatendo numa área com prédios muito altos e área urbana, né, é a elevação do canhão dele, né? Então esse Terminator ele tem dois canhões aí, acho que um de 20 milímetros ou dois de 20 milímetros, não tenho certeza. Ele tem uma elevação muito maior do que o normal, tanto para cima quanto para baixo. E ele tem as tais tem 4 lançadores de mísseis, aqueles mísseis, e podem ser equipados com as tais das armas termobáricas, que a arma termobárica é aquele míssil que você ele tem uma primeira detonação que espalha no ar como se fosse combustível, gasolina, e depois esse combustível, gasolina, que ele entra em diversos ambientes, ele é incendiado e detonado. Por isso que ele consegue entrar em vários... ele tem uma efetividade aí mortífera muito grande, que ele se espalha bastante e depois ele tem uma segunda detonação, né? E está todo mundo falando das tais das bombas termobáricas, mas a gente sabe que estão à disposição da Rússia, mas a gente não vê no campo de batalha esse tipo de veículo como o Terminator e tal. Então, a minha impressão é que eles não estão usando tudo que eles têm, eles estão usando aí os T-72, os tanques em larga escala. A gente vê até alguns tanques mais modernos que o T-72, a gente vê enfim, eu estou falando, a gente vê no que é destruído pelos ucranianos, né? Porque eu não tenho acesso à linha russa, mas a impressão que fica é que eles ainda têm mais recursos para usar que eles não estão utilizando, e a gente não entendeu exatamente por que ainda. Para mim, na minha opinião, a Rússia não empregou todos os seus recursos porque ela teme uma contraofensiva convencional de forças da OTAN. Eu penso que eles temem isso aí. E uma coisa que eu penso, Luiz, que aí pode levar até um confronto nuclear, tá? Se acontecer o seguinte, isso eu levantei num vídeo hoje aí, a Ucrânia concentrar o material que ela está recebendo no oeste, fazer um ataque à Transnistria, um ataque pesado, né? Justamente para dividir as forças russas no leste, no Donbas, aí, a Rússia não teria outra saída de cortar aquela lingueta que se estende ao sudoeste aí de Odessa, e se o russo não conseguir isso, ele retalhar com armas nucleares. É uma possibilidade, tá? Escalação. É uma possibilidade que eu vejo aí com bastante temor. E eu acho que isso faz sentido com o número de ataques que está acontecendo a Odessa, os ataques russos. É uma quantidade, todo dia você tem ataques de mísseis de cruzeiro a Odessa, praticamente todos os dias. Então, talvez eles estejam, sim, preparando um desembarque anfíbio ali em Odessa, talvez até independente de Mykolaiv, não saberia, porque o que está impedindo eles de atacarem Odessa é a cidade de Mykolaiv, que fica a 150 quilômetros mais a leste de Odessa, né? Então, eu acho que faz sentido. Se eles fizessem... Eu não sei se eles teriam o apoio do Ocidente para atacar a Transnistria, porque o Ocidente ainda tem aquele cuidado de não escalar o conflito para outras regiões, para outros países, né? Mas eu acho que estrategicamente a Rússia está pensando, se isso acontecer, o que ela vai fazer? Provavelmente ela vai atacar ali Odessa, né? E eu acho que ela já está se preparando para isso. O que a gente não viu no começo da campanha era justamente a gente até debateu muito aqui no canal, né, comandante, por que a Rússia não estava destruindo infraestrutura, fábricas de equipamento, de munições, de equipamentos militares, ferrovias, rodovias.
e agora ela começou a fazer isso sistematicamente aí nas últimas semanas, né? E eu acho que em Odessa isso é o cenário mais evidente. Eles estão destruindo tudo quanto é infraestrutura estratégica ali em Odessa. Talvez seja a preparação mesmo para um cenário em que eles precisem atacar a cidade, né? A gente não sabe quais são os objetivos estratégicos deles, né? Qual é a missão exatamente. Agora, é assim, Luiz, uma coisa que eu estou me preocupando bastante é o seguinte: está em trâmite no Congresso americano a liberação de 33 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É em 5 meses também, né? Mais ou menos o padrão que a gente já está vendo aqui, né? Sim, mas mesmo assim é muito dinheiro. Você tem uma base. Isso aí é a soma dos gastos em 2019, tá? Em 2021, do Brasil e Polônia. Os gastos militares do Brasil e Polônia. É muito dinheiro. O que aconteceu ontem na live de Scott Ritter? Que ele falou, isso ele falou já em várias lives aí, é que o Hunter Biden, tá, era o sacolinha do Partido Democrata ali na Ucrânia. Ele tinha contratos fantasmas com a Burisma, tá? Esses contratos viravam dinheiro, esse dinheiro era repassado a políticos americanos do Partido Democrata. Então, o que ele coloca é que parte dessa ajuda nunca vai chegar ao exército ucraniano. Parte dessa ajuda vai se perder entre os túneis aí de Washington e Kiev. É uma situação bastante complicada. Profissionalmente, eu acho que se eu tivesse os recursos necessários, eu acho que a grande investigação dessa guerra, além dos crimes de guerra, mas talvez a segunda maior seria, como você falou, comandante, é um dinheiro brutal, é uma quantidade de dinheiro gigantesca. Mas eu acho que a investigação que teria que se fazer é esse dinheiro de fato está chegando na linha de frente do ucraniano, porque tem um modelo para a gente pensar em conflitos futuros também, a gente pensar em conflitos em outras partes do mundo, a gente pensar em Guerra Fria 2.0, a gente pensar em corrida armamentista. Eu acho que para a gente pensar em todos esses conceitos, a gente tem que saber se de fato esse equipamento e esse dinheiro estão chegando onde precisa chegar, precisa dentro dos planos que a Ucrânia e os Estados Unidos estabeleceram, mas onde que se essa grana e se esses equipamentos estão de fato chegando na linha de batalha, se eles estão fazendo ou se está sendo desperdiçado uma quantidade colossal aí de recursos que deveriam chegar na linha de frente e não estariam chegando. Eu acho que essa é a grande investigação, mas é uma investigação que talvez até as próprias grandes emissoras de TV, as grandes agências de notícias tenham dificuldade de fazer. Por quê? Porque você tem muita restrição de operação da mídia internacional para reportar e ver como que as tropas ucranianas estão no campo de batalha. Eles organizam aí como se fossem excursões, isso para as grandes mídias que levam, eles mostram o que eles querem mostrar. Mas eu acho que já tem alguns conflitos, já tem muitos anos em que a imprensa não tem um acesso total ao campo de batalha. Então é difícil a gente saber que equipamento está chegando, se eles estão usando, de que forma eles estão usando aí a tática, que forma eles estão usando o equipamento, as armas. É difícil a gente ter essa leitura em loco. Talvez ela venha por meio de entrevistas, por meio de informações vazadas aí do campo de batalha, mas é uma investigação que é muito perigosa de ser feita também, né? Você tem, talvez isso não agrade os serviços de inteligência da Ucrânia, talvez isso e seria interessante que fosse feito do lado da Rússia também, para saber como que estão sendo organizados aí a nova organização militar da Rússia, depois da renovação militar de 2008, aí o que de fato está funcionando, o que não está funcionando. Isso seria muito importante, mas eu vejo como uma tarefa muito difícil, tanto para jornalistas como para analistas, tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia. Mas eu acho que seria uma grande investigação a ser feita, né? Luiz, olha, sobre isso eu vou esclarecer uma coisa interessante aqui para os nossos
os nossos inscritos, né? O que acontece é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, até alguns dias aí, eu recebi uma carta do YouTube, tá? Peraí, pronto. Eu recebi uma carta do YouTube especificando certas abordagens da Ucrânia, né? Então, não pode isso, não pode aquilo. Vamos dar o like, pessoal. Vamos chegar em 3.000 pessoas. Vamos dar o like. Vamos dar o like aí. A live, a gente precisou adiantar lá o horário da live aí, tá? Mas vamos dar o like para vocês ajudarem o canal aqui. Então, o que acontece? Quando eu recebi essa carta, na hora eu decidi, não, vamos incrementar o canal do Telegram, tá? E o canal foi de 7.000 para quase 20.000. Deve estar batendo 20.000 hoje. Só que eu acho, a opinião que eu tenho, Luiz, é que o YouTube voltou atrás. Por quê? Porque a abordagem que eu fazia da Ucrânia eu continuo fazendo, não mudei nada. Não mudei nada. A nossa abordagem é bastante heterodoxa. Eu acho que dificilmente as pessoas vão ouvir por aí algumas coisas que são faladas da comunidade Arte da Guerra. É verdade. E o YouTube, ele não penalizou. Mas por que eu acho que está acontecendo isso? Porque hoje o Telegram é um concorrente muito grande do YouTube. Muito grande. Então, se o YouTube não noticiar, ele vai só perder a vaga, porque o pessoal vai para o Telegram. E os canais Telegram estão crescendo absurdamente. O Arte da Guerra veio de 7 para 12.000.